A graça e a paz do Senhor. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade de estarmos compartilhando a palavra do Senhor. O título dessa semana chama Sinais de Perigo. Está baseado em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13, quando diz assim: Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, ou seja, corajosamente, fortalecei-vos, sede fortes. Para nós podermos entender algumas coisas, nós precisamos primeiramente saber que todas as coisas que acontecem nascem de pequenas sementes. Pequenas sementes que são plantadas ou são jogadas em terra fértil. Pequenas sementes são coisas, são palavras, são acontecimentos que entram na vida de uma pessoa, que entram e que ali começam a brotar, começam a se fortalecer. Queridos, quando nós olhamos para uma árvore, vamos para a questão natural, trazendo para as nossas vidas. Quando nós pensamos uma árvore, quando ela começa ali, a semente começa a brotar, ela começa ali a crescer, desenvolver e ela começa a dar frutos. Então há um processo de brota, crescimento, desenvolvimento e fruto. Quando nós olhamos para uma roseira, da mesma forma você vai ver ali umas flores lindas que verdadeiramente nos encantam de bonitas. São as flores. Mas essa mesma roseira, ela tem ali os espinhos. Portanto, queridos, de uma pequena semente nós podemos tirar uma conclusão ou chegar a uma conclusão, que é de uma pequena semente tanto nascem coisas boas quanto nascem coisas más, nascem de pequenas sementes. Então nós podemos incluir isso também, trazer para a nossa vida, né, a vida humana, que as coisas nascem na nossa vida também de pequenos acontecimentos. Pequenas coisas do nosso dia a dia, da nossa vida diária, são sementes que muitas vezes estão entrando no nossa vida, através dos nossos pensamentos, descendo ao nosso coração. Então sempre existe o dia das coisas pequenas. E nós temos que ter esse entendimento. Nós precisamos discernir essas coisas. Deus nos dá uma capacidade através do Espírito Santo. E o Espírito Santo veio para nos revelar a verdade, né, para nos conduzir a toda a verdade, nos guiar a toda a verdade. E é esse Espírito que nos dá esse discernimento, esse entendimento, essa capacidade de visualizar, de enxergar aquilo que está entrando nos nossos pensamentos, aquilo que está entrando no nosso coração. Então é um pequeno pensamento que às vezes entra aqui, é uma palavra proferida ali, são coisas que nós estamos plantando ou estamos deixando entrar na nossa vida. Precisamos discernir isso. E é exatamente nesse momento, amados, exatamente nesse momento, quando nós estamos proferindo uma palavra, ou quando nós estamos assimilando algo, e nós detectamos isso através da revelação do Espírito Santo, através do entendimento que ele nos traz, e nós estamos aqui falando isso para que possamos realmente avançar nesse quesito, é que ali entra a poda, o corte. Nós precisamos cortar exatamente antes de entrar. Chegou na porta, você fecha a porta. Não abre a porta, não abre a janela para que ela possa entrar. Nós precisamos discernir, de permitir apenas coisas boas entrem na nossa vida, através dos pensamentos, através dessa porta que nós abrimos. Nós precisamos ter um filtro, e a palavra de Deus nos dá um filtro, para podermos entender, compreendermos isso. É a famosa Filipenses 4:8, quando Paulo diz, né, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é respeitável, tudo que tem boa fama, né, tudo que possa ter alguma virtude, que tenha algum louvor, diz aí Paulo que isso deve ocupar o nosso pensamento. É através desse filtro que nós podemos, repito isso,
nós podemos filtrar e impedir que certas sementes entrem na nossa vida. Assim sendo, queridos, é importante que o cristão esteja vigilante para discernir quando a semente nociva foi plantada e está começando a germinar. É muito importante nós estarmos vigilantes, como Paulo fala. Jesus também disse isso lá em Marcos 14, 38. Ele nos dá uma orientação. Ele diz o quê? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Vigiai são ações, é verbo. E orai, estar atento para que não entremos em tentação. Quando nós discernimos isso, corta o mal pela raiz, como diz aquele ditado. O apóstolo Paulo também, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6, diz assim: não durmamos como os demais, não ficamos apáticos, olha só, não durmamos, não ficamos aí desapercebidos, muito pelo contrário, ele diz, né? Vigiemos e sejamos sóbrios. Queridos, como nós precisamos vigiar aquilo que está entrando, mas também aquilo que está saindo da nossa boca. O que você tem falado, aquilo que você tem proferido para os filhos, para a esposa, para a própria igreja, para as autoridades constituídas. Como nós entramos, que nem Paulo está dizendo, não durmamos como os demais. Muitas vezes nós estamos como os demais. Nós nos moldamos aos pensamentos desse mundo que jaz no maligno. A palavra fala sobre isso, que só critica, que só murmura, que tem solução para tudo. A solução está em Cristo Jesus. Vamos falar do amor de Deus, vamos receber aquilo que é bom. Sabe, Deus tem tantas coisas, tantas promessas, e às vezes a gente fica preso, sabe, às circunstâncias. Temos todos os motivos para estar murmurando, estarmos preocupados, ansiosos, deprimidos. Temos todos os motivos, mas temos que vigiar, queridos. Temos que vigiar. Eu creio que é tempo de nós, como cristãos, sermos luz e sermos sal. Fazer verdadeiramente a diferença no mundo que está em caos e que não consegue ver uma saída, não consegue encontrar um caminho. E nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos a solução para o mundo. Nós temos a solução para as pessoas. Mas muitas vezes nós estamos dormindo e nós estamos parecidos com os demais, como Paulo fala aqui em Tessalonicenses. Que eles vão fazer a diferença, vamos ser aqueles que cortam o mal pela raiz, não deixa pensamentos, não deixa essas notícias ruins, né, a entrar na nossa vida, contaminar a nossa vida, mesmo que as circunstâncias estejam ruins. Vamos vigiar, vamos orar, vamos nos guardar de toda a tentação, como o próprio Jesus nos fala, nos orienta. Então, o primeiro sinal de alerta: corta o mal pela raiz. Isso é um ditado popular. Olha só o que a Hebreus fala também, o autor, a carta aos Hebreus, ele diz assim, nos advertindo em relação a esse assunto. Ele diz: nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Raiz de amargura, amados. O que é uma raiz de amargura? São sementes que já entraram no nosso pensamento. Essa semente, ela desceu o coração, criou raízes. E aí criou amarguras, depressões, medos. O que nós fazemos? Cortamos. Antes de descer ao coração, a gente corta. A gente não recebe isso. Nós recebemos aquilo que é verdade, aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que Deus diz, aquilo que Jesus diz, aquilo que o Espírito Santo ministra no nosso coração. É isso que precisamos e devemos receber. Isso sim pode ficar
sabe, pode ficar na nossa vida. Isso nós podemos abrir a porta, janelas, o teto, tudo que tiver para abrir, para que ela possa entrar e fazer aquilo que precisa ser feito. Aí sim nós vamos ter uma roseira somente com flores que encantam as pessoas e não com espinhos, não com coisas más. Vamos precisar e precisamos vigiar nesses dias ruins, amados. Nós fomos chamados para nos moldar a Cristo, né? Nós fomos chamados para ser parecidos com Cristo, sempre com uma palavra de de otimismo, nós somos e fazemos a diferença. Jesus disse que nós somos o sal da terra. Nós aqui damos gosto a essa terra. Você precisa fazer diferença. Você precisa ser sal. Você precisa ser luz. Que você possa ser isso, que o Espírito Santo possa gerar isso em você, que possamos ter esse discernimento, esse entendimento, sermos vigilantes, vamos ser vigilantes, vamos permanecer firmes na fé, ou seja, firmes naquilo que a palavra fala, aquilo que Deus tem como promessa para mim e para você. Vamos permanecer nisso, vamos viver nesse trilho, nesse caminho, e aí é que nós vamos fazer a diferença. Queridos, sinais de alerta. Eu creio que não precisa falar muito. É só olhar ali para fora. Nós vamos ver muitas coisas que estão piscando e estão nos atraindo, que estão fazendo um mal muito grande para as nossas vidas. Precisamos guardar pensamentos, olhos, boca, ouvidos. Precisamos, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra viva e eficaz, nós vamos vencer e vamos permanecer no nome do Senhor Jesus. Eu quero deixar 3 perguntinhas aqui para finalizar esse vídeo. Temos nos colocado na torre de vigia, atentos às sementes que têm entrado através da mente ao nosso coração. Nós temos feito isso, nós temos nos colocado realmente como vigilantes nesse tempo. Pense, medite sobre isso, que o Espírito Santo possa trazer essa verdade. Temos aplicado aquele texto Filipenses 4:8 como filtro dos nossos pensamentos? Ou apenas sabemos ele como sabemos ele? Muitas vezes as pessoas, filho, eu conheço. Praticamos ele, usamos ele verdadeiramente filtrando os nossos pensamentos? E a terceira pergunta, temos vigiado o que plantamos? O que você tem plantado? Que palavras têm saído da tua boca? Que pensamentos têm gerado na tua mente? O que tem descido ao coração? Você tem vigiado tudo isso? Lá em Gálatas 6:7, o apóstolo Paulo também diz assim, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Plante coisas boas para colher coisas boas. Se você plantar coisas ruins, vai colher coisas ruins. Plante ira, vai colher ira. Agora, se você plantar amor, você vai colher amor. É a lei da semeadura. Isso vale. Isso é real. Faça isso. Plante no reino de Deus. Plante em solo fértil. Coisas, você vai ver o fruto disso acontecendo na tua vida. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo possa ministrar essa verdade, que você possa ruminar, que nem o gado faz, né? Ruminar, pensar, meditar nesses dias sobre as pequenas sementes que brotam, crescem, desenvolvem e dão fruto. Quais são as sementes que têm entrado? Quais as sementes que você tem plantado? Amém, amado? Deixo aí essa palavra, que Deus vos abençoe e que a paz de Cristo tome o teu coração e a tua mente e que tenhamos aí uma semana muito abençoada. Eu profetizo sobre a tua vida a cura, eu te profetizo a vida abundante do Senhor Jesus. E se você que talvez esteja doente, talvez esteja passando por uma grande dificuldade, que a sua mão, a mão do Senhor, esteja estendida sobre a tua vida.
eu declaro que esteja curado e toda enfermidade, toda infecção, inflamação, seja de que ordem for, retroceda. E eu dou uma ordem segundo a palavra do Senhor Jesus. E que, Pai, isso que o Senhor capacite também o meu irmão, a minha irmã, a poder vencer as circunstâncias do dia a dia, dando para ele, através do teu Espírito, discernimento, entendimento e dando sabedoria para lidar com as situações. E eu te abençoo em nome de Jesus. Amém. Amém.